Olá pessoal, tudo bem? O tema deste vídeo é sobre resistência equivalente, seja ela em série ou em paralelo. Bom, vamos ao vídeo. Antes de falar de resistência equivalente, é fundamental saber em um circuito elétrico o que são ramos e nós. Bom, basicamente, um ramo representa um elemento qualquer de dois terminais, como por exemplo um resistor ou uma fonte de tensão. Um nó é um ponto de conexão entre dois ou mais ramos, que também pode ser chamado de ponto. Bom, nessa figura aqui, cada uma dessas resistências e a própria fonte de tensão é um ramo. E agora, como fazemos para identificar os nós? É fácil, são os pontos de conexões entre dois ou mais ramos, como por exemplo o ponto A, ou nó A. Ele é o ponto de conexão entre o resistor R1, a fonte de tensão, e o resistor R2. O nó B é o ponto de conexão entre o resistor R2, a fonte de tensão V, o resistor R3 e o resistor R4. O nó C é o ponto de conexão entre o resistor R4 e R5. E o nó D é o ponto de conexão entre o resistor 5, o resistor 3 e o resistor 1. Pronto, agora já sabemos identificar em um circuito elétrico o que é nó e ramo. Isso facilitará o nosso entendimento sobre resistência equivalente, seja ela em série ou em paralelo. Bom, agora vamos falar sobre resistência equivalente em série. Basicamente, seriam resistores que se encontram no mesmo caminho. Bom, isso daqui é um exemplo de resistores que se encontram no mesmo caminho. A corrente será a mesma que passará pelos dois. Bom, tem uma fórmula que é possível calcular a resistência equivalente em série. É basicamente o somatório de todas as resistências que se encontram no mesmo caminho. Bom, no caso do circuito visto anteriormente, que tem o resistor R1 e R2, a sua fórmula para calcular a resistência equivalente seria a soma dos dois. E supondo que o resistor 1 tenha valor ôhmico de 15 e o resistor 2 tenha valor ôhmico de 10, podemos fazer a seguinte conta. Resistência equivalente é igual a 15 mais 10, que seria igual a 25 ohms. Bom, agora se tratando de resistência equivalente paralelo, basicamente seriam resistores que se encontram entre os mesmos nós. Essa imagem é um exemplo de dois resistores que se encontram entre os mesmos nós, entre o nó A e o nó B. Portanto, o R1 e R2 estão em paralelo. Temos uma fórmula em que é possível calcular a resistência equivalente em paralelo para apenas dois resistores. A fórmula seria: resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Bom, agora pegando o circuito visto anteriormente e supondo o valor de 20 ohms para o resistor 1 e 10 ohms para o resistor 2, temos a seguinte conta. Resistência equivalente é igual a 20 vezes 10 sobre 20 mais 10, que seria 200 sobre 30, que obteríamos o valor ôhmico de 6,667 ohms para a resistência equivalente deste circuito visto acima. Agora, temos outra fórmula para a resistência equivalente paralelo de N resistores. A fórmula seria 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Rn seria o último resistor que se encontra em paralelo com os demais. Ou, essa segunda fórmula, que é bem mais fácil de inserir em calculadoras, seria 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Agora, utilizando esta fórmula para resolver o mesmo circuito resolvido um pouco atrás, temos a seguinte conta. Bom, como visto, podemos usar qualquer uma dessas duas fórmulas. E supondo o valor ôhmico de 20 para o resistor R1 e 10 para o resistor R2, temos a seguinte conta. Resistência equivalente é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 10. Bom, aí agora, neste caso, é só fazer o MMC na parte de baixo, que resulta em 1 sobre 20 mais 2 sobre 20, que seria igual a 1 sobre 3 sobre 20. Ao chegar nesse passo, o que devemos fazer é multiplicar o que tem em cima da fração sobre o inverso do que tem embaixo, ou seja, seria 1 vezes 20 sobre 3, que daria 20 sobre 3.
E, arredondando, seria 6,667 ohms, que é o mesmo valor ôhmico da fórmula dada lá atrás. Bom, neste caso, quando se trata de dois resistores em paralelo, é muito mais conveniente utilizar a fórmula simplificada. Afinal, ela nos dá o mesmo resultado, porém com uma facilidade muito maior. Bom, agora iremos calcular para três resistores. Supondo R1 igual a 20 ohms, R2 igual a 10 ohms e R3 igual a 40 ohms, temos a seguinte conta. Jogando os valores dos resistores na conta, temos o seguinte passo: 1 sobre 20 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 40. Que, fazendo o MMC, temos igual 2 sobre 40 mais 4 sobre 40 mais 1 sobre 40. Somando tudo isso, temos 7 sobre 40. Como podemos ver, 7 sobre 40 é igual a 1 sobre a resistência equivalente. Portanto, devemos inverter as duas frações. Assim, obtemos a resistência equivalente, que é 40 sobre 7, que é igual a 5,71 ohms. Agora, para ficar mais claro, resolveremos um exercício de resistência equivalente que contém tanto resistência em série quanto resistência em paralelo. Portanto, qual a resistência equivalente entre os pontos A e B no circuito abaixo? Bom, essa pergunta poderia ser formulada diferente. Qual é a resistência equivalente vista pela fonte que poderia estar ligada entre os terminais A e B? Enfim, seguimos. O primeiro passo é identificar os nós. Como já sabemos, este é o nó A e este é o nó B. Ele já veio pré-definido. Prosseguindo, este é o nó C e este é o nó D. Agora, devemos tentar visualizar o que está mais fácil de calcular primeiro. E olhando bem ao circuito, o que mais nos convém são estes dois resistores, que se encontram em série. Portanto, a resistência equivalente entre os dois é 15 mais 25, que seria 40 ohms. Agora temos o circuito redesenhado da seguinte forma. Note que o nó B aumentou um pouco mais, porém continua tendo o mesmo número de conexões. Agora devemos observar, novamente, qual nos convém mais calcular. E são estes dois resistores que se encontram em paralelo. Portanto, fazendo a seguinte conta, 1 sobre 40 mais 1 sobre 40 é igual a 2 sobre 40. Invertendo a fração, obtemos 40 sobre 2, que é igual a 20 ohms. Portanto, redesenhando o circuito, obtemos isso. E agora, novamente, o que está mais fácil de calcular são estes dois resistores que se encontram em série. Portanto, a resistência equivalente dali é 20 mais 20, que é igual a 40. Novamente, redesenhando o circuito, obtemos o seguinte desenho. Como podemos observar, o resistor de 40 está em paralelo com o de 80. Pode ser difícil esta visualização pelo fato de não estarem desenhados lado a lado e ter esse circuito aberto no meio deles. Porém, note que os dois saem do ponto A e cheguem ao ponto B, portanto, estão em paralelo. Fazendo a conta agora com a outra fórmula, é 1 sobre 40 mais 1 sobre 80. Fazendo o MMC na parte de baixo, obtemos 1 sobre 2 sobre 80 mais 1 sobre 80, que é igual a 1 sobre 3 sobre 80. Continuando a conta, obtemos 80 sobre 3, que é igual a 26,67 ohms. Isso era tudo o que tinha para mostrar nesse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e nos seguir nas redes sociais. E vejam o nosso próximo vídeo com dois exercícios resolvidos, porém um pouco mais complexos, sobre resistência equivalente. O link estará na descrição. Obrigado.